A fotossíntese é o processo bioquímico responsável por produzir energia por meio de carboidratos para os seres fotossintetizantes, como as plantas. Essa reação ocorre graças à absorção de luz solar em diferentes comprimentos de ondas por meio dos pigmentos fotossintetizantes. A reação ocorre dentro de organelas chamadas cloroplastos presentes nas células. Os cloroplastos podem ser divididos em duas partes no seu interior, tilacoides e estroma, onde ocorrem as duas fases da fotossíntese, fase fotoquímica e fixação de carbono ou ciclo de Calvin. Nos tilacoides temos os centros de reações chamados fotossistema 1 e fotossistema 2, responsáveis por quebrar moléculas de água em átomos de oxigênio e hidrogênio. Esses átomos de hidrogênio serão responsáveis por reduzir NADP e NADPH e gerar ATP por meio do gradiente de prótons. Já no estroma, ocorre a segunda fase, fase de fixação de carbono ou ciclo de Calvin, que ocorre graças a uma enzima muito importante chamada ribulose 1,5-bisfosfato oxidase carboxilase, ou rubisco, que é capaz de fixar CO2 em moléculas precursoras de carboidratos, como a ribulose 1,5-bisfosfato, que depois será convertida em sacarose ou amido, gerando energia para a planta ou ser fotossintetizante. Porém, a falta de especificidade da rubisco e, em alguns casos, baixa concentração de CO2 local pode acarretar em um processo chamado fotorrespiração, onde, ao invés de uma molécula de CO2, ocorre a fixação de uma molécula de O2, ou seja, gás oxigênio, acarretando na produção de produtos que são inúteis para a planta. Isso, algumas plantas têm alguns mecanismos contra esse processo. As plantas C3 são as plantas convencionais, sem nenhum tipo de processo contra a fotoinspiração. Mas nós temos as plantas C4, que têm a separação espacial, tendo a fixação de carbono e o ciclo de Calvin ocorrendo em células diferentes, tendo contato apenas após a molécula de CO2 estar no centro de reação do ciclo de Calvin por conta da enzima fosfenolpiruvato carboxilase, ou pepcase. E temos também as plantas CAM, ou metabolismo ácido das crassuláceas, que tem o mecanismo de separação temporal, que durante a noite a planta, ou ser fotossintetizante, abre seus estômatos para captar CO2 e para evitar a perda de água, por serem plantas de locais desérticos e quentes. Durante o dia, o CO2 captado é liberado e incorporado ao ciclo de Calvin pela rubisco. A diferença entre as plantas CAM e a C3 é que, como ela absorve esse CO2 durante a noite, libera ele, faz com que tenha um alto nível de concentração de CO2, reduzindo muito a fotorrespiração. Os herbicidas são uma classe de agrotóxicos projetados especificamente para combater plantas daninhas, que representam um dos principais desafios à produtividade agrícola. O uso de herbicidas na agricultura é fundamental, pois contribui para a melhoria dos rendimentos das culturas, permitindo que os agricultores mantenham seus campos livres de competidores indesejados que possam comprometer o desenvolvimento das plantas cultivadas. Esses herbicidas agem inibindo as primeiras reações bioquímicas ou biofísicas da planta, resultando na morte ou ação final do produto. Esses herbicidas podem ser aplicados ao solo ou às folhas. Os herbicidas aplicados ao solo têm algumas características específicas, como o fato de possuírem atividades e níveis de residual variáveis e serem decompostos por micro-organismos do solo. Condições de alta umidade e temperatura favorecem a sua decomposição, além de permanecerem no solo até serem decompostos. Já os herbicidas aplicados às folhas podem ser divididos em dois tipos, os de contato e os sistêmicos. Os herbicidas tópicos, ou de contatos, agem apenas nas partes que os produtos entram em contato direto com as plantas. O efeito, no entanto, é rápido e costuma levar poucas horas. Já os herbicidas sistêmicos são herbicidas com alta capacidade de translocação dentro da planta daninha. O local de ação do produto, nesse caso, pode ocorrer tanto próximo como longe do local em que foi aplicado o produto. E os herbicidas como um todo ainda podem ser divididos de acordo com o seu mecanismo de ação. Eles são divididos em dois grandes grupos, os enzimáticos e os não enzimáticos. Os não enzimáticos são herbicidas que não agem em uma enzima específica, agem mais de forma geral e generalizada. Já os herbicidas enzimáticos atuam em enzimas específicas, inibindo elas, como mostrado na tabela.
Agora, eu vou explicar a ação dos herbicidas nas plantas, em específico a ação do herbicida atrazina e glifosato. O herbicida atrazina é o herbicida utilizado nas plantações para acabar com plantas indesejadas, como por exemplo o picão preto, que é uma planta que, por mais que origine um chá gratificante para a saúde, ele acaba invadindo plantações, como por exemplo a de soja, necessitando de uma intervenção como o uso de herbicidas. O uso desse herbicida resulta na estresse oxidativo, na clorose, na necrose, crescimento estagnado e ressecamento. Em mais detalhes, esse herbicida atua no fotossistema 2, impedindo o carreamento de elétrons, porque o herbicida atrazina se liga à proteína QB e impede a passagem dos elétrons para a proteína plastoquinona e as demais proteínas, gerando assim uma sobrecarga de elétrons, um estresse oxidativo e sintetizando H2O2, a oxigenada, que faz com que a membrana se dissocie, matando a planta. Outro exemplo de herbicida é o glifosato, utilizado em plantações que sofrem com plantas invasoras, como a buva, onde ele não atua no evento fotoquímico e resulta em clorose, necrose e diversas murcheias progressivas. Esse tipo de herbicida atua na via de Chiquimато, onde ele impede a ação da enzima EPS-PS, que é uma enzima absolutamente importante para o crescimento de todo tipo de planta, porque é a partir da via de Chiquimато que as plantas conseguem sintetizar vitaminas e aminoácidos. Quando o herbicida glifosato entra em contato com a enzima EPS-PS, ele acaba inibindo ela. E com a inibição da enzima EPS-PS, inibe também, consequentemente, a síntese de vitaminas e a síntese de aminoácidos, resultando na falta de crescimento das plantas e na sua morte. Herbicidas são usados para controlar plantas daninhas e proteger cultivos. Mas e quando essas plantas aprendem a resistir aos químicos? Como isso acontece? Será que isso é bom ou ruim? Com o uso repetido do mesmo herbicida, plantas com mutações naturais que as tornam resistentes sobrevivem e se reproduzem. Com o tempo, a resistência se espalha. Algumas culturas, como soja e milho transgênicos, são modificadas para resistir a herbicidas como o glifosato. Por outro lado, plantas resistentes facilitam o manejo de pragas. Por outro, o excesso de herbicidas pode selecionar superpragas resistentes, exigindo doses maiores ou novos químicos, o que aumenta os custos e riscos ambientais. A resistência é um alerta para diversificar estratégias, rotação de culturas, herbicidas alternativos e biotecnologia sustentável. O equilíbrio é a chave. É isso. Muito obrigado pela atenção.